Vamos iniciar então mais um estudo de sexta-feira aqui na nossa salinha. O nosso tema de hoje é o texto de número 42, Por um Pouco. Beleza, filhinho, vai nessa. Por um Pouco, que é um tema muito interessante para nós, porque ele traz, na verdade ele reforça para nós tudo aquilo que nós aprendemos na teoria, no decorrer dos nossos estudos, mas muitas vezes nos distanciamos da aplicação prática desse trabalho ou dessa tarefa no nosso dia a dia, que é exatamente aqui a nossa compreensão do objetivo de nós estarmos aqui hoje. Emmanuel separa para nós aqui um trechinho do livro de Hebreus, uma das cartas enviadas por Paulo de Tarso, capítulo 11, versículo 25. Ele diz assim para nós, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Primeiro, inicialmente, quando a gente fala dessa ideia do pecado, como a gente já conversou, saindo um pouco dos dogmas religiosos, nós falamos muito mais dos desvios que nós muitas vezes tomamos no decorrer da nossa vida em busca de uma satisfação, em busca de um prazer momentâneo. E que isso traz depois consequências e repercussões na nossa vida que se revertem numa experiência bastante dolorosa para todos nós. Então hoje, quando nós falamos do gozo do pecado, nós falamos muito mais das buscas, das intensas buscas que nós realizamos dia após dia em busca dessa satisfação aqui no nosso mundo físico, no nosso mundo material. Toda vez que nós buscamos uma satisfação fácil, ela nos traz ali um preço, e esse preço muitas vezes nós temos grande dificuldade para poder quitar depois. Então nós nos esquecemos principalmente do objetivo de nós estarmos aqui hoje. Pode parecer uma coisa meio distante da nossa realidade, algo assim um pouco fantasioso, imaginarmos que nós viemos aqui para o nosso mundo físico com um projeto para desenvolvermos tarefas, trabalhos, resolvermos compromissos, pendências, para depois voltarmos ao plano espiritual com a satisfação do dever cumprido. Mas quando nós olhamos o nosso dia a dia, as nossas relações, os nossos compromissos, as dificuldades e facilidades que nós encontramos, nós simplesmente nos esquecemos dessa realidade do mundo espiritual. Simplesmente nos esquecemos da importância de nós estarmos aqui. Porque falar do mundo espiritual, que é um mundo que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber, acaba se tornando algo baseado na fé. E por ser algo baseado em fé, acaba se tornando algo fora da nossa realidade. Porque a fé é muito subjetiva. Eu imagino o mundo espiritual de acordo com o meu entendimento daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi. E cada um de vocês, da mesma forma, também trazem em suas mentes uma concepção do plano espiritual, desse mundo espiritual, de acordo com o ponto de vista de vocês. E cada um de nós, aqui no nosso planeta também, nós temos as diversas religiões. Eu sempre toco muito nessa ideia de religiões, sempre falo muito da visão de cada uma, porque quando nós falamos desse intercâmbio que existe do mundo espiritual com o mundo físico, nós não falamos algo, uma assistência, um benefício que somente nós, esse pequeno grupo espírita, recebe. Nós falamos, na verdade, de todo o planeta, de pessoas que não estão abandonadas, pessoas que estão sendo assessoradas, pessoas que têm ali os seus acompanhantes, desde aqueles que os ajudam até aqueles que tentam prejudicá-los. Então, quando nós falamos sobre a ajuda do plano espiritual, nós temos que ver de um modo global. Temos que romper as barreiras dos centros espíritas, as barreiras das nossas crenças, e pensarmos que acreditar ou não acreditar naquilo que nós acreditamos não isenta ou não exclui aquelas pessoas da assistência que eles tanto merecem. Por isso, então,
quando fala sobre essas escolhas que nós temos que fazer, aplicando sacrifícios ou escolhendo sacrifícios em detrimento dos prazeres que tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, isso é uma tarefa que cabe a todos nós. Quanto mais esclarecidos somos, mais oportunidades nós temos de resolver a nossa vida de um modo mais equilibrado. Quanto mais ignorante, na condição de ignorância eu me encontro, maiores são as dificuldades e maiores são os atrasos que eu acabo enfrentando nesse meu processo evolutivo. Por isso, então, dentro disso que vem sendo falado para nós, todas as religiões propõem isso, que nós temos que viver em função dos ensinamentos que chegam para nós, do plano espiritual, através dos mais variados caminhos, através de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, através dos ensinamentos dos Espíritos, seja de quem for. Então, quando nós seguimos aquele padrão daquilo que os Espíritos, que essas entidades todas nos passam, significa que a nossa vida se torna mais regrada. Nós passamos por aquele caminho das portas estreitas, que são várias portas, nós podemos dizer assim, cada uma de acordo com o entendimento de cada filosofia, e então nesses caminhos nós vamos percorrendo essa trajetória em busca dessa grande conquista que todos nós desejamos. Nós desejamos o plano espiritual superior, onde vivem os espíritos felizes, outros desejam o paraíso, todo mundo deseja se encontrar, todos desejam se encontrar nesse estado de felicidade no plano espiritual. E por isso cada um escolhe o seu próprio caminho. Para aqueles que veem esse mundo espiritual tão distante, preferem então viver a sua felicidade aqui e agora. Já que, por ser uma questão de crença, e pelo fato de muitos não terem uma crença bem definida, uma crença equilibrada, uma crença convicta, preferem então viver cada momento com a maior intensidade possível. E é por isso que nós, quando falamos sobre esses pensamentos que surgem nos ditados populares, ou mesmo nessas filosofias populares, viver a vida intensamente cada momento, porque a vida é muito curta. Esse é o pensamento que se transmite hoje nas nossas relações sociais. Só que essa intensidade, ela não é a intensidade da produtividade, ela é a intensidade dos prazeres. E aí então nós temos prazeres físicos, prazeres morais, e esses prazeres, para nós, não nos ajudam a produzir, apenas busca de satisfação. E aqui então Paulo de Tarso, trazendo essa mensagem, falando sobre ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, esse maltratado significa exatamente uma vida de sacrifícios. Sacrifícios do ponto de vista dos prazeres do mundo. E mesmo falando de prazeres do mundo, acaba ficando uma coisa muito longe da nossa realidade. A gente fala assim da vida com essas alegrias momentâneas, com esses prazeres que para nós apenas nos envolve com fantasias, com ilusões, mas que na verdade nos impedem de fazer uma grande reflexão sobre o motivo de nós estarmos aqui. Os prazeres nada mais são do que drogas, podemos dizer assim, que entorpecem a nossa razão, porque vale mais a pena eu viver o prazer de uma relação efêmera, muito curta, muito rápida, muito fantasiosa, e depois sofrer com todas as complicações afetivas e morais que isso me proporciona. O prazer, por exemplo, de tirar alguém do meu caminho para poder viver aquilo que eu desejo, e depois me comprometer com todos os ferimentos, com todas as lesões que eu provoquei diante daquela pessoa. O prazer de viver uma vida em que meu corpo se transforma num instrumento de prazer na alimentação, nas substâncias, nas práticas, e que depois isso se reverte como lesões novamente, interrompendo a minha saúde física, a minha saúde psicológica, a minha saúde moral. Então, quando nós vivemos entorpecidos por essas satisfações, infelizmente nós acabamos nos perdendo um pouco o rumo, perdendo um pouco a direção daquilo que nós temos que viver. Cindizinha colocou, você falando, eu estou lembrando de uma citação do livro A Menina que Roubava Livros. Como a maioria dos prazeres, aquele começou como uma aparente felicidade, né? Pois é, a gente sempre brinca de ser feliz dentro desses pequenos momentos da nossa vida. Só que cada vez que nós
que esse momento acaba, nós queremos buscar mais. E aí, então a gente vai se aprofundando, a gente vai intensificando cada vez mais essa prática, até que chega uma hora que nós nos tornamos dependentes dela. E aí se torna um grande problema. A Miriam colocou, achar esse equilíbrio ainda é complicado, necessitamos de certas coisas que a matéria solicita. Aquela história, Miriam, quando nós estamos aqui encarnados, não significa que nós vamos ignorar essa possibilidade, ignorar todos os estímulos que o mundo nos oferece, todos os estímulos que o nosso corpo também oferece. O grande detalhe, como você colocou, é exatamente encontrar o equilíbrio de saber lidar com esse organismo, com esse nosso instrumento, com tudo aquilo que a gente vive, mas sem perder o foco do objetivo em que nós traçamos. Porque quando nós chegamos aqui, nós temos esse esclarecimento. Isso para nós é uma instrução que nós recebemos, mas infelizmente não temos a certeza de que as coisas acontecem de fato dessa forma. Então, qual é exatamente ali a instrução? Que nós somos espíritos imortais. Esse é um ponto fundamental. Sendo espíritos imortais, nós estamos passando por um breve estágio aqui no nosso mundo físico. Esse breve estágio significa que nós estamos aqui para realizar alguma coisa. Porque essa alguma coisa vai ser para nós instrutiva, vai ser para nós importante. Se nós passamos por aqui sem alcançarmos essas realizações, significa que nós desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos os nossos esforços e desperdiçamos todo o investimento que foi feito em torno de nós. Esses investimentos significam um investimento moral, o investimento do tempo de alguém que se ocupa comigo, o investimento de toda a logística que foi preparada no meu planejamento reencarnatório. Então nós estarmos aqui hoje é um ponto importantíssimo. E se nós tivermos a lucidez de compreender essa importância, nós seremos muito mais, teremos a oportunidade de dosar com muito mais cuidado tudo aquilo que nós podemos viver. A satisfação, por exemplo, de desfrutar dos prazeres que a vida oferece para nós, em termos de cultura, em termos de sentimento, em termos de sensações. Mas a partir do momento em que isso se torna muito mais importante do que a nossa presença aqui no mundo, do que o nosso propósito, significa que nós, então, nos tornamos dependentes químico-físicos e psicológicos desses estímulos. E aí nós nos tornamos doentes. Como todos aqueles que são dependentes químicos, que sofrem qualquer tipo de dependência, se tornam doentes. E por isso nós simplesmente nos desorientamos. Aqui então, Emmanuel passa para nós a seguinte orientação. Nesta passagem do livro de Hebreus que nós lemos aqui agora, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, entre aspas, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece à subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se soubesse o homem, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso da carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou
a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria, conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Uma bela mensagem para nós, e tem uma situação interessante, que às vezes eu faço nos meus devaneios, nas minhas reflexões. Eu começo então a pensar na facilidade com que os espíritos transmitem os seus ensinamentos, como esse, por exemplo, de Emmanuel, falando para nós que nós devemos nos confortar com as nossas dificuldades, que nós devemos aceitar as nossas privações, as nossas provas, os desafios que chegam até nós. E aí então naquele momento de rebeldia a gente diz assim, é muito fácil você falar disso, sendo que você não está vivendo o que eu vivi. E aí então naturalmente eu me volto, eu remonto àqueles textos do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós, no tempo em que nós estudamos aquele livro, nós tivemos a oportunidade de estudá-lo por 2 vezes, naquele período nós fazíamos uma pequena análise da biografia de cada espírito que trazia o seu depoimento naqueles ensinos dos espíritos, naquela pequena sessão que concluía cada estudo que Kardec desenvolvia em cada capítulo. E aí, então, analisando a biografia de cada um deles, que depois de trazerem ali a sua experiência, a sua opinião sobre as mais variadas situações de paternidade, de questões de paternidade familiar, de questões de caridade, de questões de inimizades, enfim, todos os temas que são abordados no Evangelho. E aí então falam com tanta sabedoria, falam com tanta propriedade, e aí então analisando um pouquinho mais, com mais cuidado, aquelas biografias, a gente percebe que tudo aquilo que aqueles espíritos falaram não são apenas palavras bonitas, bem pensadas e bem trabalhadas. São experiências de vida que eles já tiveram quando estiveram encarnados também. Então quando nós pegamos esses livros, como Fonte Viva, como Vinha de Luz, como tantos outros, Sinal Verde, por exemplo, que é um livro que eu gosto muito também, como tantos outros livros de mensagens reflexivas, trazidas por um único espírito, no caso, por exemplo, Emmanuel, como a gente já trouxe para vocês aqui num outro momento, dá para imaginar Emmanuel psicografando aquelas mensagens através do Chico, mas imaginando também a quantidade de espíritos que ajudaram Emmanuel na elaboração e organização daqueles temas e daqueles textos. Então significa, no meu modo de pensar, que ele não fez aquilo tudo sozinho, mas muitos colaboradores ajudaram na publicação daquela obra. E aí, então cada espírito que trouxe a sua experiência, a sua visão, não fala apenas por uma questão de teoria, fala-se principalmente na questão da vivência. Então quando a gente pensa com aquela rebeldia que eu comentei com vocês agora há pouco, que é muito fácil para os espíritos falarem aquilo se eles não viveram o que nós estamos vivendo hoje. Aí basta a gente voltar um pouquinho no tempo e a gente percebe que aqueles espíritos que hoje estão na condição de instrutores no plano espiritual, trazendo para nós todas essas orientações, esses esclarecimentos, significa que eles já viveram aquilo e muitas vezes numa condição muito pior. E depois que desencarnaram, recobraram o equilíbrio, se ambientaram novamente na dimensão espiritual e estão se preparando para suas próximas oportunidades de crescimento, seja no plano espiritual, seja no plano físico, e nós estamos aqui hoje. Mas para nós, como foi colocado aqui por Emmanuel, muitas vezes a gente se complica em apenas uma hora, algo que vai repercutir depois durante anos na nossa vida. E isso é real. Muitas vezes fazemos uma escolha, essa escolha, naturalmente, todas elas são sempre visando a nossa felicidade individual, a nossa felicidade pessoal, só que essa escolha que a gente faz, muitas vezes acaba atingindo alguém que está próximo, alguém que convive conosco, e aí então a nossa felicidade é construída em cima da infelicidade do outro. Só que essa infelicidade que nós geramos, ela vai aguardar depois a sua dissolução. E essa dissolução virá com a nossa participação. Então significa que aquilo que eu falo, aquilo que eu
deixo de falar, aquilo que eu faço ou deixo de fazer em nome da minha própria felicidade, pode se reverter depois em lágrimas no futuro. Porque então nós teremos que voltar o nosso caminho, nós teremos que voltar na nossa jornada para poder resolver aquela pendência. E aí então nós passaremos por constrangimentos, nós passaremos por angústias, por dores, por tristezas, acreditando que a vida se resume naquele momento de sofrimento. Então hoje a nossa vida, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, ela tem ali um período significativo, ali por volta dos 60, 70, 80 anos de vida terrena, que para nós parece uma eternidade. Mas para os espíritos que já conseguem vislumbrar tudo aquilo que eles já viveram no passado, percebem que esse pequeno momento que nós estamos aqui hoje faz parte de um grande conjunto que nós não conseguimos ainda vislumbrar. Mas se nós conseguirmos pelo menos ter um entendimento de que esse período que nós estamos aqui hoje faz parte de um momento da nossa experiência, já é alguma coisa, porque assim a gente já vai ter mais cuidado da forma como a gente vive. Todas as experiências, sejam elas prazerosas ou dolorosas, são apenas esse pequeno momento. Como foi colocado aqui no texto, por um pouco tempo nós estamos passando por isso. E nós temos que ter sabedoria e entendimento para aproveitar esse momento da melhor forma. Nós fazemos escolhas com relação à nossa vida afetiva, casamentos, relacionamentos. Nós fazemos opções em termos de questões profissionais, não apenas no que tipo de atividade nós vamos desempenhar, mas principalmente como nós estamos desempenhando essa atividade. Com a honestidade, com respeito, com a colaboração, com a fraternidade. A nossa vida social, as nossas frustrações por eu não ter o objeto de consumo que eu gostaria de ter. Então eu me rebelo por isso e começo a tomar decisões precipitadas, decisões equivocadas, que depois vão me gerar sofrimento nos próximos anos da minha vida. A minha vida social, quem eu vou escolher para conviver comigo, quem eu vou rejeitar para conviver comigo, e o que essa rejeição vai provocar naquela outra pessoa, e isso vai ser da minha responsabilidade. Aquilo que eu faço no meu próprio corpo, provocando em mim doenças, limitações, lesando o meu organismo, que vai depois me trazer problemas no futuro, e eu vou lamentar profundamente por que eu estou passando por esse sofrimento. Basta voltar um pouquinho no tempo e perceber que foram as minhas escolhas que me levaram àquilo. Então quando a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, nós temos ali a análise de Kardec que fala que a maioria dos problemas que nós vivemos hoje faz parte das escolhas que nós fizemos. E aqueles problemas que nós não escolhemos, muitas vezes vêm como consequência de escolhas anteriores. Então quando nós temos esse entendimento, temos essa compreensão, tudo aquilo que a gente faz já começa a despertar em nós aquele alarme, sabendo que nós somos os responsáveis pela construção da nossa felicidade ou a nossa infelicidade. A Miriam colocou lá em cima, muito legal isso, acaba com o argumento de que somos incapazes de muitas coisas. O famoso eu consigo, que na verdade é eu ainda não consigo, né? Pois é. Quando nós assumimos, olha, eu realmente sou capaz de grandes realizações, se eu sou capaz de escolher coisas que me provocam sofrimento, e basta a gente ver na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida social entre amigos, temos pessoas que fazem escolhas, para quem trabalha principalmente com ou atendimento psicológico, ou atendimento fraterno, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas e percebe claramente que por uma fraqueza, por uma falta de conhecimento, as pessoas fazem escolhas que geram sofrimento e depois elas buscam ajuda para resolver aquilo que elas mesmas criaram. Dá um aqui na sala, por favor, pessoal. Obrigado. Então, quer dizer, nós estamos o tempo todo criando situações. E essas criações nossas, não adianta. Fazem parte da nossa história, elas vão ficar conosco. Não adianta eu querer mudar, virar a página, sem antes dissolver aquele problema que foi criado. Essa lei de causa e efeito ela é implacável nesse sentido. O Dudu colocou em cima como pode ainda ter gente que duvida de Chico, de suas psicografias, quando lê a história de Saulo, Paulo com tantas palavras, versos, cartas, palavras tão rebuscadas e com tantas páginas, eu não consigo entender isso, né? Aqui embaixo também nós só queremos dar um pouco de entendimento, um pouco de saber ver, um pouco de saber ter a oportunidade de estar com a luz, através desses espíritos que só trazem a luz, por homens como Chico e outros, né? Na verdade, muitas vezes nós acabamos também, esse é um ponto que eu já passei para vocês anteriormente,
muitas vezes, pelo fato de nós termos essa tendência a sermos muito místicos, a achar que tudo aquilo que vem do mundo espiritual é muito mais importante do que aquilo que nós temos entre os encarnados, faz com que nós percamos muitas oportunidades de aprender com as relações que nós temos, com a simples observação do mundo à nossa volta. Mas como ainda nós temos essa grande dificuldade, como nós temos ainda essa grande limitação, nós optamos então por aquilo que vem com um rótulo de sagrado, que vem como um rótulo de divino, e desprezamos as experiências mais simples que estão à nossa volta. Se eu sei, por exemplo, vamos trazer aqui uma hipótese de algo que infelizmente acontece com bastante frequência aqui no nosso mundo, com relação à infidelidade. Se eu sei que qualquer relacionamento infiel vai acabar, em determinado momento, provocando infelicidade em todas as pessoas que estão envolvidas, no casal, naquele que é a terceira pessoa, em todos aqueles que participam daquela trama, vamos dizer assim, é um sofrimento que todo mundo vai viver, inevitável. Se não for agora, vai ser depois. Porque muitas vezes nós temos pessoas que vivem relações múltiplas, escondendo muito bem, mas quando chega no plano espiritual se depara com a realidade e passa por todo aquele constrangimento. Se nós sabemos que isso é um fato, por que as pessoas ainda optam em viver experiências assim? Se nós sabemos que pessoas que vivem dependências afetivas, que precisam daquela pessoa, que se matariam por causa daquela pessoa, se nós vemos isso, seja na ficção, seja na realidade, seja na nossa vida pessoal, porque todos nós temos essas dificuldades também, seja na vida de pessoas que estão próximas a nós, se nós sabemos que esse tipo de relação de dependência vai gerar sofrimento emocional no futuro, por que nós fazemos essas escolhas? Então é essa falta de sabedoria que nos leva a esse caminho, a esses caminhos espinhosos, e ao mesmo tempo são essas nossas carências e essas nossas fraquezas que nos impulsionam por esses caminhos. Então quando nós começamos a definir na nossa vida, não, eu tenho que pensar naquilo que eu preciso fazer. Eu tenho que pensar no meu compromisso, eu tenho que pensar nas minhas responsabilidades e tenho que ter consciência que as minhas escolhas são importantes. Quando nós tomarmos essa decisão e tornarmos isso como uma filosofia real, nós faremos escolhas muito mais sábias e muito mais equilibradas, fugindo desses caminhos, desses desvios que nos levam a esses sofrimentos. Esse é um grande problema. A Miriam colocou, eu lembro de uma colocação do André Trigueiro, quando fala sobre o que fazemos com o nosso planeta, em termos de preservação, e ele diz, né, agora o nosso lar é aqui. Não adianta sonhar com o nosso lar e aqui viver ignorando as oportunidades. Você sabe, Miriam, que certa vez eu ouvi uma palestra que ele fez, foi inclusive no centenário, foi um congresso em Brasília, em comemoração ao centenário do aniversário de Chico Xavier, né, que seria o aniversário dele. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre essa parte ecológica, esse aspecto ecológico do nosso planeta, é muito interessante que ele falava assim, nós estamos construindo um planeta cheio de dificuldades, um planeta cheio de desequilíbrios, e nós nos esquecemos que somos nós que voltaremos depois para poder viver nesse mesmo planeta. Quer dizer, quando diz assim, nós temos que deixar uma herança para os nossos filhos, para os nossos netos, sendo que na verdade nós estamos deixando uma herança para nós mesmos. É como se você destruísse a sua casa, desse uma volta, uma viagem pelo planeta e depois voltasse para a sua própria casa, imaginando que a sua casa fosse ficar perfeita, que a sua casa fosse se auto-arrumar, se auto-limpar pelo fato de você simplesmente ter se isolado dela, se afastado dela. Então essa questão ecológica que ele apresenta para nós traz o mesmo raciocínio para a nossa vida pessoal também. Quando nós criamos situações que nos levam a dificuldades, a sofrimento, não adianta a gente fazer de conta que ele não existe, não adianta a gente querer ignorar, porque o problema vai estar lá para ser resolvido. Todo tipo de pendência é como se fosse uma fatura. Certa vez eu usei com vocês aqui uma analogia que dizia assim, que se nós entrássemos num shopping center
e imaginássemos que cada uma das lojas que ali se encontram, que ele se encontra, trouxesse para nós um tipo de tentação, entre aspas, e nós entrássemos para poder viver aquela experiência de tentação, do prazer, da satisfação, e passássemos o nosso cartão de crédito, é só uma questão de tempo que a fatura vai chegar em casa. Então nós estamos o tempo todo andando nos corredores de shopping center, só que é um shopping center moral, um shopping center de sensações, um shopping center de emoções. Então, como diz o Roberto Carlos, né, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Um grande equívoco. Porque depois, quando nós estivermos chorando, por causa das emoções equivocadas, que nós escolhemos viver, nós vamos lamentar dizendo que nós não temos sorte, que a vida é sempre um lugar de sofrimento, que o mundo é um lugar de sofrimento, e na verdade não é. Na verdade o mundo é um lugar de trabalho. Somos nós que escolhemos viver essas emoções, e o importante é que emoções eu vivi, importante se forem as emoções certas. E é exatamente esse modelo que foi citado por Emmanuel aqui nesse texto, falando sobre Moisés, quando abriu mão dos prazeres faraônicos, quando Jesus, que abriu mão das discussões e da perda de tempo, das perseguições que ele sofria naquela época, concentrado, focado naquilo que ele precisava fazer do seu trabalho. Quando falava, por exemplo, sobre Paulo de Tarso, que abriu mão daquele descanso, daquele período em que ele ficou doente, e no momento em que ele, doente no sentido da cegueira, mas no momento em que ele teve contato com aquela nova filosofia, ele rapidamente se levantou e começou a trabalhar. Esses 3 exemplos mostram para nós claramente aquilo que nós temos que representar no nosso mundo. Se hoje nós temos, por exemplo, bom dia pessoal que chegou, se hoje nós temos, por exemplo, aqueles modelos morais normalmente ligados a algum tipo de doutrina religiosa, porque o indivíduo que se moraliza com toda essa intensidade, normalmente ele está vinculado a uma escola espiritual. E aí então ele vai professá-la do jeito que ele quiser. Seja ele muçulmano, hinduísta, budista, católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, não importa. Normalmente, quanto mais ele se espiritualiza, muito mais voltado para essas práticas morais ele se encontra. É quase que um casamento inevitável. Não significa que o fato de você se aproximar de uma religião vai te trazer essa sabedoria. A sabedoria virá com a vivência daquela filosofia. Então não é ele se tornar um religioso, é ele viver a espiritualidade no seu dia a dia. Né? Fraterno colocou, se os homens pensassem dessa forma, pensa que o mundo estaria muito melhor. É como não estragássemos algo que temos dificuldade de obter outro. E na verdade, Fraterna, é muito fácil nós falarmos sobre isso. Né? Porque nós estamos conversando aqui como se todos nós fôssemos pessoas que soubessem vivenciar isso com maior tranquilidade, com maior equilíbrio. E não é assim, porque ter consciência de alguma coisa é um ponto. Você ter força, coragem, resistência para viver aquilo no seu dia a dia já é outra. Porque a vida é difícil, ninguém pode negar. As frustrações amorosas, as frustrações profissionais, as frustrações íntimas, tudo isso para nós, as dificuldades de saúde, as dificuldades financeiras, a gente passa por tanto problema que às vezes você escolhe um caminho mais fácil para se livrar daquela dificuldade imediata. De repente você está passando por uma situação que se você fizer uma escolha, aquele problema vai passar. Só que você vai criar outro, mas você fala assim, o importante é que eu resolva o meu problema agora. O futuro eu resolvo depois. Então a gente vai, como se diz popularmente, empurrando o problema com a barriga, só que esse problema vai voltar. Vai chegar uma hora que ele não vai mais poder ser empurrado. Ele vai se tornar tão pesado que a gente vai ter que parar e resolver. E é aí então que a nossa vida para, a gente pode dizer assim que o mundo para de rodar, para que a gente resolva aquele problema, para depois dele dar sequência. Então é assim que a gente vive. Então quer dizer, saber todos nós sabemos. Lembra quando eu falei para vocês? Quantas horas de palestras nós aqui já temos na nossa vida? Em termos de estudo, em termos de palestras de centros espíritas, palestras escutadas num MP3, palestras transmitidas pela internet. Quantas páginas de livros nós já lemos? Não vou nem colocar o livro inteiro. Quantas páginas nós já lemos? Quantas horas de frequência numa instituição religiosa nós já temos? Então isso mostra o quê? Que todos nós temos uma bagagem muito grande de conhecimento.
mas não significa que a gente tenha força moral para poder viver aquilo. A Tina perguntou por que a maioria das pessoas não conseguem deixar essas ligações. Por ignorância, por carência emocional, por falta de amor próprio, né, Tina? Esse é o ponto principal. Alguém que se aventura numa experiência afetiva, numa experiência amorosa, é alguém que não consegue suprir por si mesmo essa sua necessidade. Então é como se a gente sempre fala do auto-amor, que aliás nós temos sempre esses nossos reconhecidos palestrantes tocando sempre nesse assunto, quando se fala num congresso, numa palestra, alguma coisa do gênero, quando ele diz assim que a partir do momento em que você não consegue se amar, você tem a necessidade de que alguém te ame. E para isso você faz qualquer coisa. Você sacrifica a sua tranquilidade, você sacrifica a sua paz, você vende o seu coração para que alguém possa fazer por você aquilo que você mesmo não faz. Então, na verdade, o auto-amor, o respeito a si mesmo, é algo que nós ainda não conseguimos compreender. Então eu sei que eu preciso me amar, mas como eu não consigo, eu vou pedir para que alguém me ame. Só que para isso eu vou ficar implorando. E aí então eu vou chorar, eu vou lamentar, eu vou sofrer, eu vou criar situações. Simplesmente porque eu não sou capaz de oferecer a mim mesmo aquilo que eu deveria. Deixa eu ver aqui. Fernando colocou, né, quantos por cento desses sentimentos conseguimos pôr em prática? Olha, Fernando, a gente tem que lembrar, essa é uma questão legal que você colocou, porque a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Não adianta querer se precipitar, dizer assim, não, nessa minha encarnação eu vou resolver todos os meus problemas. Calma que você não vai. Não tem essa ambição, não vou nem dizer esperança, não tem essa ambição, porque nós somos espíritos ainda num processo de aprendizado. Nós estamos ainda aprendendo a lidar, a reconhecer primeiro quais são as causas, quais são as consequências, o que isso pode trazer para nós em termos de benefício, de malefício. Enquanto nós não tivermos isso muito bem definido, não adianta a gente querer ambicionar algo que vai além do nosso conhecimento, da nossa compreensão. Se pensarmos, por exemplo, naquela comparação que eu sempre faço com vocês, de uma vida acadêmica, não adianta você pedir para uma criança que está aprendendo aritmética, que são as contas de soma, subtração, multiplicação e divisão, pedir para essa criança resolver um teorema de trigonometria. É algo que ela nunca ouviu falar, é algo que está além do conhecimento dela. Então ela está aprendendo, na verdade, ainda contando nos dedinhos dela, fazendo conta de mais, conta de menos, pensa, faz. Tem aqueles lápis, né, que tem aquelas tabuadas também, não decorou tabuada ainda. Não adianta. Então, pelo fato de nós vermos a nossa vida se resumir apenas nesse intervalo que nós temos hoje, ou seja, eu nasci e eu vou morrer, e esse é o único intervalo que eu tenho e eu preciso viver isso com muita intensidade, porque eu não vou ter outra oportunidade. É aí que a gente se engana. Porque essa é a ideia que o mundo passa. A gente lembra que uma única existência, para nós, é uma ideia transmitida por religiões que são dominantes no planeta. Aos católicos, aos evangélicos, aos muçulmanos, você tem uma única oportunidade. E essas religiões, a religião cristã, o cristianismo de um modo geral, e a religião islâmica, de um modo geral, elas somam mais de 2 bilhões de pessoas. Nós temos os hindus, que têm aquela ideia reencarnacionista, mas ainda assim um pouco equivocada. Nós temos tantas outras religiões espalhadas pelo mundo que dizem apenas isso: você tem apenas uma única existência. Você não vai reencarnar. E aí então as pessoas acreditam nisso, e tudo aquilo que elas vivem, elas têm que aproveitar. Eu tenho que viver desesperadamente para casar, para ter filhos, para ter minha casa, para ter meu carro, para viajar e para ser um bom profissional. A minha vida se resume nisso. Quer dizer então que se eu não tiver a minha casa, se eu não tiver a profissão dos meus sonhos, eu vou jogar minha vida fora? Não vai não. A sua profissão é uma realização intelectual. Mas aquilo que você faz no seu dia a dia é a sua grande realização moral. É isso que vai fazer diferença. A profissão que você escolheu não vai repercutir lá na frente. Você pode até continuar sendo aquilo que você escolheu, um professor, um médico, um engenheiro, um policial, seja lá qual for a profissão. Você pode até escolher ser isso de novo ou viver essa experiência de novo, mas aquilo que você se tornou como ser humano agora vai te trazer consequências depois. Então o sonho de felicidade para nós são as conquistas materiais. E como você tem uma única oportunidade de fazer isso, a gente vive desesperadamente essa situação.
A Miriam colocou, né, mas crescemos nessa pressão também. Tem que namorar, tem que casar, ter filhos, ter bom emprego, ter casa própria. É aquilo que a gente falou agora, né, Miriam? Aprender, e tem que fazer isso de uma vez só. Você tem que fazer isso bem, numa única vez. Então você imagina assim a situação que a gente vive. Que a gente começa a ver assim, poxa, eu sou incompetente para fazer isso, não aparece ninguém na minha vida, não tenho essa oportunidade, não tenho isso, não tenho aquilo. A gente começa a se consumir naquela onda de frustração, de decepção, que a gente perde vontade de viver. A gente perde a motivação para realizar aquilo que a vida pode nos oferecer. Simplesmente porque nós vivemos essas decepções o tempo todo. Agora, quando nós temos contato com a doutrina espírita, que traz para nós o entendimento da nossa imortalidade, que traz o entendimento da nossa lei de causa e efeito, das oportunidades futuras que nós teremos, do projeto existencial que nós temos aqui hoje, quer dizer, nós já conhecemos as regras reais do jogo. Agora a questão é, como é que nós vamos aplicar essas regras? Aí já vai depender da força de cada um, porque nós trazemos essas dificuldades do passado, mas nós temos oportunidades de resolver, pelo menos parcialmente, essas dificuldades anteriores e podemos criar situações mais equilibradas, situações mais felizes para o nosso futuro, dependendo do momento hoje. Então, como diz popularmente, aqui e o agora são o lugar e o tempo mais importante que nós temos na nossa vida. Porque aqui nós tomamos decisões daquilo que já aconteceu e tomamos decisões daquilo que nós queremos que aconteça. Se nós tomarmos as decisões certas, a gente vai desamarrando o passado e começando a construir um caminho muito mais sólido, um caminho muito mais feliz para o nosso futuro. Temos que ter esse conhecimento, essa sabedoria. Porque, como o texto disse para nós, para fecharmos aqui o nosso estudo, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria, quer dizer, não vai se lambuzar com o doce que está comendo, e conforma-te com a tristeza. Não vai se jogar no chão e espernear porque está sofrendo um pouco. Trabalhe sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então esse pouco que nós vivemos aqui hoje, em termos de existência reencarnatória, vai nos oferecer um muito de felicidade no futuro, se nós conseguirmos escolher corretamente, ou um muito de tristeza daquilo que a gente vai ter que trabalhar novamente lá no futuro. Então aproveitemos esse nosso momento hoje com muita sabedoria. A fraterna colocou, eu penso que a autoestima é uma defesa, já que quem se ama dificilmente será vítima de algo que vem de fora. É o que todo mundo precisa alcançar, né, fraterna? Mas como nós já trazemos essas dificuldades há muito tempo, às vezes nós conhecemos pessoas que já ouviram falar, já leram alguma coisa sobre isso, já fizeram terapias, já leram livros de autoajuda, e mesmo assim existe aquele vazio interior que não consegue ser preenchido. Então você se amar não é algo que acontece de uma hora para outra, é algo que você precisa trabalhar gradualmente. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, as nossas escolhas começam a ser diferentes. Eu posso sentir vontade de, mas não significa que eu tenha que escolher. Se eu escolher, eu tenho que estar preparado para aquilo que vai me trazer sofrimento. Então, é um processo de aprendizado que a gente vai vivendo. Às vezes, cada um de nós aqui já percorreu uma trajetória diferente. E cada um já chegou numa situação diferente. Alguns se sentem muito bem sozinhos, outros entram em desesperos por viverem sozinhos, outros conseguem viver compartilhando suas vidas de um modo muito feliz, outros compartilham suas vidas de um modo tempestuoso. Então cada um tem a sua experiência pessoal, mas o ensinamento ele é geral para todos. Basta que a gente abrace esse ensinamento e comece a viver de um modo contínuo, perseverante, intenso e com muita sabedoria também. Bom, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, pessoal, né, esperando que esse nosso tema tenha sido proveitoso para todos nós. Né? A Tina colocou, né, não consegui viver sozinha, me faz falta uma irmã, dialogar, quem sabe. Né? A gente vai ocupando os espaços com outras atividades. Né? Por isso que os espíritos dizem, inclusive a própria Joana de Ângeles fala sobre isso, que quem é solidário jamais vive solitário. Né? Então, de repente, essa é a fórmula. De repente não, né? Essa é a fórmula, né, que todos nós temos que viver para poder alcançar esse estado de equilíbrio. Né?
Às vezes é preciso também ir até as pessoas. Sim, a gente espera que as pessoas venham até nós para que elas possam se doar para o nosso benefício. E algumas vezes nós temos que nos doar para preencher esse espaço que existe dentro de nós. Bom, fechando aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Quem vai fazer para nós o encerramento, sem dizer me passou, é a Sil? É isso?